8h04 em ponto de volta e a gente segue falando sobre as comissões lá no Congresso Nacional. Agora a conversa é sobre a Câmara. Vamos conversar com o deputado Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara dos Deputados. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Em Ponto. Muito obrigada pela sua participação. Já encaminho a Marina para que ela lhe faça a primeira pergunta. Obrigada, Cecília. Oi, líder. Bom dia. Boa semana. Obrigada pela sua participação. Vamos começar falando da CCJ, né? Porque a CCJ é a menina dos olhos, todo mundo quer a CCJ. Vocês combinaram um revezamento entre os 4 principais partidos. O PT já sabe quem vai comandar a CCJ, quem vai ser o indicado do partido para esse primeiro ano da Comissão de Constituição e Justiça? Bom dia, Marina. Bom dia, Cecília. Bom dia a todos que nos assistem. Uma alegria grande estar aqui com vocês. Apesar de ter alguns nomes sendo ventilados, em especial pela imprensa, nomes do partido muito valorosos, na bancada não houve ainda oficialmente discussão de nomes, até porque nós estávamos aguardando o fechamento do bloco que elegeu o presidente Arthur Lira, a eleição, para daí sim agora, essa semana, na primeira reunião de líderes, né, dos partidos, quando estiver estabelecido de fato que é a CCJ, a bancada do PT vai abrir uma discussão de nomes para ocupar essa importante função que tem muito impacto, né, no dia a dia do funcionamento da Câmara, das leis que são aprovadas, né, da ação do governo federal e, é claro, tem impacto na vida das pessoas, né? O que acontece ali acaba impactando no dia a dia da vida das pessoas. Essa sempre é a nossa maior preocupação, por isso o PT está muito feliz de poder ocupar um espaço de poder que vai influir tanto, né, na retomada do crescimento, na erradicação da fome, para que a educação volte a ser uma grande prioridade e tantas outras ações. Agora, deputado, só para explicar para quem está nos assistindo, gente, essas comissões elas atuam como um mecanismo de controle aí dos programas de governo. Por isso que tem uma articulação tão importante para que as coisas caminhem, o debate tente favorecer os planos do governo, no caso, governo Lula. Tem outras comissões de extrema relevância. Na opinião do senhor, para além da CCJ, o que é prioritário ter mais controle nesse momento? Olha, isso sim, a bancada já discutiu, apesar de que a decisão vai depender também de outros partidos que vão escolher, né, as suas comissões após o PT ter a primeira escolha e escolher a Comissão de Constituição e Justiça. O que tem sendo dito pelos deputados? Educação, meio ambiente, fiscalização e controle, finanças e tributação, né, direitos humanos, segurança pública. Há um leque muito grande, né, que o líder precisa ter para, na hora de sentar à mesa com os outros líderes. Por exemplo, a gente deve ter a primeira pedida. Logo após isso, a 6ª, a 7ª vez, volta para o PT. Depois a 12ª, 13ª vez, volta para o PT. Então, eu vou chegar com um leque de opções. A gente tem reunião da bancada provavelmente na quarta-feira. E eu espero poder avançar, né, e o PT voltar, depois de muitos anos. Há muito tempo a gente não ocupa posições de destaque. O PT, nos últimos anos, nas últimas legislaturas, vinha ficando com as últimas pedidas das comissões. Chegou a ficar fora da mesa diretora há 4 anos atrás. Agora nós conseguimos, né, construir acordos políticos que não só manteve o PT na 2ª secretaria da mesa diretora, que também é uma posição de poder importante para ajudar o governo a avançar com os programas sociais, avançar com as medidas econômicas, mas nós conseguimos ter 4 comissões que ficarão com o PT e mais 2 que ficarão com a federação, que eu também lidero, ajudando o PV, ajudando o PCdoB, que talvez não teriam esse direito na proporcionalidade, a também presidir uma comissão. Quero, inclusive, agradecer ao presidente Arthur Lira, que foi sensível a essa necessidade do PV, do PCdoB, de partidos menores, e criou, né, dividiu comissões, criando 5 novas comissões, que eu acho que torna mais democrático, né, os espaços de poder na Câmara dos Deputados. Líder, justamente pensando na reeleição do deputado Arthur Lira, vocês formaram um bloco bastante heterogêneo ali, inclusive compondo com o PL, que é num campo político totalmente oposto do PT. Vocês já sabem qual é a ordem do revezamento na CCJ, depois do PT, quem vem? Se vai ser Progressistas, PL, União Brasil?
E se há uma preocupação de que, no momento em que esses partidos forem escolher os comandos, né, diante da CCJ, eles escolham alguém que tenha uma posição de oposição mais radical em relação ao governo? Olha, nós temos um acordo para que nos cargos de grande importância não tenha lá um oposicionista extremista, radical, que vai estar lá, né, fazendo de tudo para atrapalhar o funcionamento da Câmara dos Deputados, do Congresso, do governo federal e do próprio país. O meu sonho, eu acho que seria o sonho de qualquer um, é que a gente pudesse ter montado, né, e ter maioria apenas com a federação, ou com a federação e os partidos de esquerda, ou que seja com a federação e os partidos que estão na base do governo. Mas quando a gente fez as contas, isso não era possível, né? Se o PT caminhasse sozinho, por exemplo, ficaria de novo excluído desses espaços tão importantes para ajudar o Brasil a voltar a gerar emprego. Nós queremos retomar programas como Minha Casa, Minha Vida. Nós vamos aprovar agora a medida provisória, né, que recria novamente o Bolsa Família. Né? O ministro Fernando Haddad está nos dando tarefas aqui na questão econômica, tributária, fiscal. Então, a gente acabou optando. Mas foi um processo assim, muito transparente, quero dizer aqui da parte do PL, principalmente, que é um partido de oposição, uma relação muito respeitosa, tudo feito às claras, respeitando cada partido na proporcionalidade do tamanho que os partidos têm. Então, eu acho que todos nós, junto com o presidente Arthur Lira, tivemos muita maturidade, até diante do momento que a democracia está vivendo. A Câmara dos Deputados foi atacada, foi invadida, repedrada, a nossa sala lá da liderança do PT na Câmara foi totalmente destruída. Então, não era um momento qualquer, era um momento que era positivo, assim, essa unidade. Inclusive, a gente teve que sentar para conversar com quem é e pensa diferente da gente, com quem gosta, com quem não gosta da gente. Eu fiz isso com muita maturidade, com muita tranquilidade. Tenho certeza que contribuí com o meu partido, com a minha bancada, do PT e da federação. As decisões que nós tomamos vão ajudar o governo a formar uma ampla base no Congresso Nacional, e isso vai ser benéfico para quem está nos assistindo, para quem está passando fome, para quem está desempregado, para quem as contas, depois de trabalhar muito, não fecha no final do mês. Nós vamos melhorar o Brasil a partir dessas posições. Sim, deputado, conversamos agora há pouco com o Efraim Filho, que é o líder do União Brasil no Senado, e para ele a pauta econômica é balizadora de muito da importância do que deve acontecer no país, porque tem tudo a ver com o aspecto social e de desenvolvimento do nosso país. É claro que a pauta social tem uma relevância absurda, porque são ações emergenciais. Mas a gente também está vendo a questão ambiental com muito peso, e tudo isso passa por uma negociação intensa com um líder que teve muito apoio de seus colegas, que foi o caso do presidente Arthur Lira, agora presidente da Câmara. Como determinar qual vai ser a pauta prioritária a ser encaminhada? Deputado, como é que o governo pretende controlar isso na sua liderança? Eu acredito que vai ser necessário muito diálogo, muita capacidade de entendimento, humildade em alguns momentos, recursos e firmeza para poder ter avanços em outros momentos. Né? A pauta econômica, ela dialoga muitas vezes com a questão social. Né? Quando o ministro Fernando Haddad e o presidente Lula, por exemplo, começam a pensar um novo arcabouço fiscal, é uma pauta econômica, mas que pode depois impactar na inflação. Nós precisamos reduzir a inflação, nós precisamos reduzir os juros. Isso pega ali no dia a dia da vida das pessoas. Isso talvez daqui a um tempo nos permitirá ter uma política de retomada da renda, do poder de compra, do valor do salário mínimo, ainda mais ousada do que nós já tivemos em outros governos. Então, eu não vejo conflito, né, uma pauta econômica responsável para que a gente possa avançar nas questões sociais. Eu estou sugerindo, por exemplo, à bancada, que a gente insista muito para que a educação volte a ser a grande prioridade do Brasil. Nós precisamos voltar a investir em pesquisa, tecnologia, inovação. É isso que faz, né, uma nação crescer, prosperar e poder dividir riqueza com o seu povo, com a sua gente. Né? Nos últimos anos, o orçamento da saúde, por exemplo, ficou congelado. A saúde foi perdendo dinheiro desde que se criou o teto de gastos, que se mostrou uma lei ineficaz. Além de congelar gastos essenciais, como são os da saúde, que nós temos que aumentar para a população poder ter mais medicamentos, consultas especializadas, cirurgias pelo SUS,
vacinação, ações de prevenções, né? Além de congelar esses investimentos, o país não resolveu o seu problema fiscal, o país não resolveu o seu problema econômico, né? Nós pegamos um governo, né, que tinha por muitos anos vivido um alto índice de desemprego, mesmo com a lei do teto de gastos. Nós pegamos, né, uma inflação alta e os juros, principalmente, num patamar que é impossível alguém produzir, alguém ter lucro, alguém gerar empregos, né, com juros tão altos como a gente tem hoje no Brasil. Não é de hoje, já é de algum tempo. Líder, a gente já viu críticas do presidente Lula à autonomia do Banco Central. Existe a possibilidade de um pedido, uma proposta de revisão ser pautado lá no Congresso? Acho que o presidente Lula está fazendo o correto, tem o nosso apoio. Ele está fazendo ponderações, ele está muitas vezes fazendo críticas para que essa independência do Banco Central não seja só para o interesse de uma meia dúzia de bilionários, de milionários, que vive de juros e que vive de renda sem pouco produzir, né? O Banco Central independente, autônomo, ele tem que olhar para o social, ele tem que olhar para quem está passando fome, ele tem que olhar para o pequeno e médio empresário, para o pequeno e médio agricultor que não consegue mais produzir, ele tem que olhar para quem está endividado. Então nós vamos sim, quando necessário, tensionar para que o Banco Central tome decisões e equilibre as coisas no país. A minha avaliação particular é que, ao longo dos últimos anos, o Banco Central tomou decisões olhando simplesmente a economia e se esquecendo do social. Senão, o Brasil não teria tanta gente passando fome como a gente tem hoje, como a gente teve nos últimos anos. Então, o dever de casa de um Banco Central independente, autônomo, tem que ser feito dessa maneira. E o presidente Lula não tem nenhum problema com a autonomia do Banco Central, com independência, e ele provou isso nos 8 anos que governou. Quando ele podia escolher o presidente do Banco Central, ele escolheu e deu autonomia, deu independência. Então não há da nossa parte, do legado dos nossos governos, da história do presidente Lula, nenhum tipo de conflito que possa soar como exagerado ou que possa gerar incertezas, instabilidade no país. Deputado Zeca Dirceu, eu lhe agradeço muito pela participação. Bom início de semana, bom começo de trabalho. Um abraço, uma boa semana a todos. Muita paz e saúde. Para todos nós. Até